Nós precisamos nos preparar, irmãos. Precisamos nos preparar. Eu não sei se você tem noção do que está por vir. É claro que nenhum de nós queremos um país comunista. Por outro lado, a eleição de Jair Messias Bolsonaro, mesmo antes dele tomar posse, se é que ele vai conseguir tomar posse, já mostra que teremos problemas no Brasil que antes não tínhamos. E um desses problemas, vocês escrevam o que eu estou falando hoje, escrevam isso. O Brasil vai começar a ser alvo de terrorismo. Terrorismo que já acontece em países como Inglaterra, França, Estados Unidos. Agora o Brasil também vai experimentar isso. Por quê? Porque o Brasil está, de uma forma ingênua, ele está se envolvendo em áreas que não deveria se envolver. E eu me refiro à decisão que Bolsonaro já se mostrou completamente favorável de mudar a embaixada do Brasil em Israel, da capital Tel Aviv para Jerusalém. E o resultado disso é que o Brasil será alvo de terrorismo. Será alvo. Coisas terríveis vão acontecer aqui, irmãos. Terríveis. Vocês sabem que o antigo governo que está se findando, ele dava apoio para países árabes. Apoio que eu digo a nível de comércio. E até mesmo outros mimos, como por exemplo, Embaixada da Palestina em Brasília. Eu tenho certeza que esse novo governo vai tirar essa embaixada de lá. E vai ser mais problema para a nação. Eu não estou dizendo que nós temos que fazer mimos aos árabes, não é isso. Mas eu só estou dizendo o que está por vir, irmãos. E hoje na rádio, eu ouvi um analista dizendo: o Brasil não está militarmente preparado para o que ele está se metendo. Os Estados Unidos têm preparo para isso, Inglaterra tem preparo para isso, França tem preparo para isso, mas o Brasil não tem. O Brasil não tem. E é por isso que eu creio que esse país aqui foi o país que, na visão daquela mulher norueguesa, em 1968, ela anteviu que a Terceira Guerra Mundial iria começar de uma região do mundo de onde ninguém jamais esperaria. E o Brasil, até então, um país tão pacífico. Pois é, irmãos, daqui começará a Terceira Guerra Mundial. Você tem que se preparar, porque homens desmaiarão de terror pelas coisas que sobrevirão ao mundo. Elas sobrevirão, irmãos. Essas coisas vão acontecer. Você está preparado? Você tem noção do que se definiu com essas eleições? De que lado o Brasil está? Ou do lado da Rússia ou do lado dos Estados Unidos. Agora foi definido. Do lado dos Estados Unidos. A Rússia tem o apoio da China e tem o apoio dos países árabes. Vocês acham que a China quer abrir mão do Brasil? Vocês acham que os países árabes querem abrir mão do Brasil? Você tem que se preparar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu escutei um áudio de um irmão da Angola. Não sei quantos ouviram já esse áudio. Eu vou colocar no grupo da igreja. Esse áudio de um irmão da Angola dizendo: orem pelos cristãos da Angola.
porque começaram a perseguir a igreja aqui. O governo angolano fechará centenas, talvez milhares de igrejas que não estiverem completamente dentro da lei, legalizadas e com tudo que a lei exige. Com tudo que a lei exige. Eu tenho certeza que isso também vai acontecer no Brasil. Ah, mas o Bolsonaro, ele gosta dos evangélicos. Esse governo, ele só vai proteger as igrejas que estiverem de acordo com o plano maçônico desse governo. E a maçonaria prega ecumenismo. Eles gostam muito das igrejas que não são muito radicais em dizer que só há um caminho que é Cristo. Mas só há um caminho que é Cristo. E as igrejas que, como essa aqui, pregam isso, que só Jesus Cristo salva. Nós não cremos que há salvação para quem crê em Maomé, em Buda, em Allan Kardec. Nós cremos que só há salvação para quem tem fé no único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Se não nascermos de novo, não há salvação. Igrejas como a nossa serão perseguidas. Eles darão um jeito de nos perseguir. Então, leve muito a sério palavras como essa que você ouviu aqui hoje. Sem renúncia, sem negarmos a nós mesmos, sem nos rendermos a Cristo, sem tomarmos a nossa cruz a cada dia para segui-lo, nós não vamos conseguir. Só que para isso, temos que, para conseguirmos ir até o fim, irmãos, temos que nos encher do Espírito Santo agora. E tudo o que eu puder fazer para ajudar você, eu vou fazer. Mas de que adianta, por exemplo, eu fazer um gabinete e dizer exatamente o que você tem que fazer? Pare de assistir novela, pare de assistir filmes, séries. Essas coisas estão esfriando o seu coração. Comece a ler a Bíblia, siga o plano de leitura da Bíblia, acorde cedo para orar. E nós ensinamos, e minha esposa e eu, teve um gabinete que saímos daqui quase meia-noite, com um casal. Explicamos direitinho, está tudo aqui no Sermão do Monte. Apliquem Mateus 5, 6 e 7 no casamento de vocês. Apliquem, é só isso. É só aplicar a palavra de Deus. Não serem ouvintes esquecidos. Aí não aplicam nada. A mulher continua passando o dia vendo televisão, se enchendo de novela, de porcaria. E depois quer um casamento feliz. E o marido, eu não sei o que ele faz durante o dia. Não aplica a palavra, não leva a sério o que Jesus nos ensinou. E depois quer marcar outro gabinete comigo. Para quê? Para eu repetir tudo o que eu já disse? Eu não tenho mais nada para dizer. Vocês estão entendendo? Você tem tudo na sua Bíblia. E tudo resumido no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Aplique. Aquele que ouvir as minhas palavras e a praticar, eu vos direi a quem eu o comparo. A um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram as chuvas, e sopraram os ventos, e transbordaram os rios, e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra e não pratica, eu comparo ao tolo, ao insensato, que edificou sua casa sobre areia.
E caiu a chuva, e sopraram os ventos, e transbordaram os rios, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Grande. Casa lembra casamento. Casamento lembra família. Temos que começar a aplicar dentro do nosso lar, da nossa casa. A primeira pessoa que você tem que perdoar é o seu cônjuge, seus filhos, seus pais. A primeira pessoa a quem você tem que pedir perdão é o seu cônjuge, seus filhos, seus pais. Está tudo na palavra. O problema é que, como foi dito na pregação, muitos não nasceram de novo. Muitos não renunciam a si mesmos. Muitos querem fazer o que está na própria cabeça. Mas está tudo na palavra. Amém, irmãos? Tudo ali. Tudo. E tudo que eu puder fazer para ajudar você a ser cheio do Espírito Santo antes da Terceira Guerra Mundial, eu farei. Porque depois que ela acontecer, nada mais será como antes. Nada mais será como antes. E não demorará para acontecer o arrebatamento. Só que se você não se encher do Espírito Santo agora, no dia que se chama hoje, você estará naquele grupo das 5 virgens loucas, que só tinham a lâmpada, só tinham a Bíblia, mas não tinham azeite. Não tinham a presença de Deus nelas. De que adianta você ter uma Bíblia e não ler? De que adianta você ler e não praticar? O tempo se abrevia. Se abrevia. Eu não sei quanto tempo nos resta. Eu sei que não é muito, irmãos. Por isso, em nome de Jesus, se arrependa. Se volte para Cristo. Desista dos planos carnais e mundanos. Não há mais tempo para isso. Você não percebe? Você não acompanha as notícias, não? Provavelmente não. E se acompanha, não conhece a Escritura, não conhece as profecias. Pai, que o Teu Espírito Santo complete a Tua obra em nossas vidas, Senhor. Pai, prepara-nos para o que está por vir. Sabemos, ó Pai querido, pela Tua palavra o que nos aguarda, o amanhã. Mas sabemos também pela Tua palavra que só irão suportar aqueles que estiverem cheios do Teu Espírito Santo. Por isso, Pai, eu rogo a Ti que sejamos cheios, que estejamos Te buscando por completo, que estejamos Te colocando em primeiro lugar sempre, que o nosso foco seja Cristo, seja o Senhor, a quem amamos, a quem queremos, e que toda honra e toda glória seja Tua, Pai. Pai, eu te peço a Deus que as minhas palavras aqui, que eu tenho certeza inspiradas por Ti, não sejam distorcidas, não sejam mal compreendidas, não sejam usadas como desculpa, para que o jovem não estude mais, não queira mais trabalhar, dizendo que não há mais tempo para isso, porque a Tua palavra nos ensina que até o fim, nós temos que trabalhar, até o fim, nós temos que ser pessoas corretas, para a Tua glória, cumpridores da lei, temos que andar em ordem, com decência. Então, Pai, que para a Tua glória, Senhor, sabendo que dias difíceis virão, que isto motive os jovens a estudarem mais ainda, a se prepararem mais ainda, a valorizarem mais ainda o estudo, o trabalho, e sabendo que se fizerem isto com esforço e honestidade, no temor do Senhor, receberão do Senhor a recompensa, Pai.
do Senhor a recompensa, e não serão envergonhados quando vier a crise, quando vier o tempo da fome. Lembra-te, Pai, de não danificares o azeite e o vinho, Senhor. Lembra-te, Pai querido, daqueles que te amam, Senhor, e guarda-nos e livra-nos, Pai. Tu és o nosso refúgio, Pai. O nosso refúgio não é no meio da mata, o nosso refúgio não é debaixo da terra, o nosso refúgio é o Senhor Jesus Cristo. Em Ti confiamos, em Ti confiamos. E se não tiver chegado a nossa hora e vierem nos prender, assim como Tu enviaste anjos para livrar a Ló, sabemos que Tu poderás fazer o mesmo conosco, Pai. E que não tenhamos a atitude louca da esposa dele de olhar para trás, mas que estejamos, Pai, obedecendo as Tuas instruções, Pai, olhando firmemente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Assim, Pai, oramos, colocando diante de Ti, Pai, todos aqueles que estão sofrendo perseguições que já começaram em alguns países, como na Venezuela, como agora em Angola, como na Nigéria, e outros países em que há muito tempo os Teus servos já são perseguidos, como na Arábia Saudita, no Egito, na Coreia do Norte. Pai, ó Senhor, ó Deus, protege-os, Pai. Ó Deus, leva-nos a orar por eles, porque um dia nós iremos precisar das mesmas orações, Pai. Tem misericórdia dos nossos irmãos e guarda-os, Pai. Nesta oração eu me lembro também do Teu servo missionário Reginaldo, Pai, que é um exemplo para todos nós, mesmo não tendo a visão física. Tem percorrido todo o Brasil pregando o Teu evangelho, ganhando almas, de norte a sul, de leste a oeste, e agora, Pai, o Senhor há de levá-lo também para a Europa. Guarda o Senhor, meu Deus, que o Teu servo lá, Senhor, venha ser a esperança para aqueles que estão afastados do Teu caminho, daqueles que estão frios e indiferentes, apesar de ainda congregarem, e que para a Tua glória, a chama do Teu Espírito Santo se acenda nos frios corações dos europeus. Em nome de Jesus, usa o Teu servo, leva-o não somente à Suíça, mas também a muitos países da Europa. Pai, se assim for do Teu querer, em todos esses países, para a Tua glória, porque não há impossíveis para Ti, Pai. Não há impossíveis para Ti. Usa o Teu servo, Pai, e que ele sempre se mantenha humilde na Tua presença, transferindo para Ti toda a glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós assim oramos e entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Eis-nos aqui, usa-nos conforme Tu queres, para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus.